Você sabia que esses estados e crises de ansiedade, momentos depressivos, têm um significado e que, muito provavelmente, ele está vinculado a uma religião? Mas saiba que você pode ter o controle das suas emoções, mas precisa entender o porquê você tem esses estados de ansiedade, crises de ansiedade e estados depressivos. Como prometido, no vídeo anterior, eu falei que íamos entender a verdadeira essência da vida. De onde viemos, o que estamos fazendo aqui, qual o nosso verdadeiro propósito aqui. Diferente do que ensinam as religiões. Para que você tenha mais lucidez e consiga ter o controle sobre si mesmo, ter maiores resultados, tanto na conquista de bens materiais, financeiros, porque isso não há punição quanto a isso. Isso é um dos meios usados pelas religiões que nos traz esse certo estados depressivos, a repelir, nos autossabotar em buscar bens materiais, pelo fato de trazer punições, regras, rigor, rigidez. E nós vamos descortinar tudo isso nos conteúdos que vamos postando aqui. No vídeo de hoje, inclusive, eu vou trazer uma revelação bem interessante que vocês vão entender a relação entre espírito e corpo físico aqui no planeta. Se você não me conhece, eu sou o Daniel, sou psicanalista, tenho formação em PNL, terapia holística, entre outros conhecimentos, inclusive conhecimentos básicos de física quântica. E depois de todo esse conhecimento e tantos outros, eu consegui trazer uma tradução diferente dos ensinamentos de Cristo para o nosso cotidiano. Isso depois de realizar um trabalho voluntário na área espiritual desde 2012. E com isso eu fiz muitas correlações entre ciência e espiritualidade. E como prometido no vídeo anterior, nós vamos entender a nossa origem, o que estamos fazendo aqui, o nosso propósito. Num vídeo eu cheguei a comentar da questão do pecado no paraíso. E nós vamos iniciar o vídeo de hoje trazendo essa simbologia, onde Adão e Eva no paraíso tinham o fruto da árvore proibida, onde a serpente conseguiu enganar Eva e ela acabou pecando, como diz as escrituras. Embora tenha toda essa simbologia, ela tem um pouco de verdade, sim. E é onde nós vamos entender de uma forma mais racional, mais, vamos dizer assim, contundente, mais lógica. Estávamos na essência divina realmente. No paraíso, vamos colocar aqui. Mas, por algum motivo, que eu poderia até trazer de uma forma mais lógica, ainda não cheguei nessa conclusão, mas eu ainda vou trazer, fomos realmente tentados. Fizeram com que acreditássemos que Deus poderia deixar de nos nutrir, de trazer todo o prazer, satisfação e realização que tínhamos no paraíso. E com isso nos desconectamos de Deus. O espírito continua pronto, porque é a centelha divina. Apenas nos desconectamos de Deus. E fomos vindo, descendo, ficando mais denso, mais grosseiro, saindo da essência divina e chegamos nesse corpo físico mais denso, grosseiro, lento. Mas a centelha divina continua em nós. Só que a centelha divina, o espírito pronto, dito por Jesus, manifesta todas as coisas, porque é de Deus. Só que o corpo físico, por duvidar de que Deus pudesse atender às nossas necessidades, ficou denso, grosseiro, e não tem a velocidade que o espírito tem. Então o espírito está em busca do paraíso novamente. Então, inconscientemente, tudo aquilo que buscamos de prazer, satisfação e realização é uma busca inconsciente por Deus.
Então, ao mesmo tempo, nós continuamos com Deus em nós, que é o que Jesus buscou nos revelar. Quando ele disse, eu estou no Pai, o Pai está em mim, ele queria trazer essa reflexão para nós. Ele afirma que Deus está dentro de nós. E é justamente isso, é que nós estamos desligados de Deus e precisamos voltar a Deus, mas de uma forma mais consciente. Então, essa ânsia que temos é o poder criativo que temos. A criação, a parte criativa, com um propósito por trás, que esse propósito é trazer prazer e satisfação. O que tínhamos no paraíso, que hoje, por estarmos desconectados de Deus, mas Deus nunca nos desconectou de nós, nós temos esses estados de ansiedade. Criamos mentalmente o espírito pronto, que no paraíso tinha tudo, cria mentalmente, e com isso o corpo físico não alcança essa velocidade da criação mental através da mente, essa criação mental, com um propósito, então ansiamos por isso. Queremos viver esse prazer, satisfação de forma antecipada através da mente. E isso é o que causa as crises de ansiedade. Ansiamos por uma resolução de um problema, por uma conquista, por uma paz de espírito. E olhamos as coisas do mundo e acabamos incorporando isso. Por isso que Jesus disse para não olharmos as coisas do mundo, porque não é isso que vai influenciar na nossa vida, mas a nossa criação. É o pedir mentalmente, buscar de forma consciente, devido ao corpo físico denso, lento, buscar de forma consciente que iremos realizar. Persistirmos, porque iremos ter obstáculos na vida. Porque é um mundo de aflições que iremos encontrar, como disse Jesus, mas é só persistir que vamos materializar. Então, isso é o que causa a ansiedade. É a mente. Quando acalmamos a mente, nós conseguimos controlar essa ânsia, impulso por esse prazer, satisfação e realização. Inclusive, os estados depressivos está ligado com as crises de ansiedade. Porque lembramos no passado de algo que sofremos e com isso, por não ter tido uma conquista, uma realização, um prazer, satisfação, e que está agindo aqui. Então ficamos tristes. Projetamos algo que é o espírito pronto, o corpo físico não alcança, se deprime. E com isso perdemos o controle das nossas emoções. E ter consciência desse meio que estamos aqui, entre centelha divina e corpo físico, é o que faz com que a gente tenha lucidez de que precisamos seguir a velocidade do corpo físico. As limitações, aliás, do corpo físico. Embora o espírito esteja pronto realizando, mas temos que seguir as limitações do corpo físico. E o que eu falei que ia trazer uma revelação é a questão da mediunidade. Muitas filosofias, correntes filosóficas, espiritualistas, falam de ser médium e não ser médium, quem é médium, quem não é. No fundo, no final de tudo, todos somos médiuns, porque estamos intermediando entre a centelha divina, o espírito pronto e o corpo físico aqui. A parte mais densa, então estamos intermediando. Que a palavra médium é mediar. Mediar entre uma dimensão espiritual e uma dimensão física. Então todos somos médiuns. Embora tenha aquelas pessoas que vieram com um compromisso espiritual, grandes figuras, para trazer grandes ensinamentos, esse sim tem aquela sensibilidade mais desenvolvida, porque vieram com o propósito de trazer ensinamentos para a humanidade. Grandes figuras que podemos nomear principalmente, primeiramente, Jesus. Temos Buda, temos o próprio Maomé, grande figura do povo árabe. Todas essas grandes figuras tiveram
um compromisso, uma missão. E aqui também no nosso mundo, aqui no nosso Brasil, também temos figuras importantes como a Dona Zilda Aires, que é uma pessoa maravilhosa, que tinha um compromisso grandioso de levar a caridade para as pessoas. Chico Xavier, tantas outras figuras. Isso sim são espíritos mais sensíveis, que estão mais em conexão com o mundo espiritual do que diretamente com o mundo físico. Então tem mais essa sensibilidade. Então eles têm, eles falam que são médiums, mas no final todos somos médios. Estamos intermediando entre a essência divina e o nosso corpo físico. Vocês entendem agora que esses estados de ansiedade é a ânsia do espírito por um prazer, satisfação e realização? E que consciente disso que estamos médiums, podemos controlar sabendo que o nosso corpo físico não acompanha a velocidade do espírito? É uma parte mais densa, mais lenta, mas que vai conquistar. Por isso que Jesus disse, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que persiste, persevera, abre as portas da realização. Sabe por quê? Porque somos a própria criação. E fique na paz de Deus.